Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta. Esta feita, lições bíblicas da CPAD, o caminho para o evangelismo, sempre nos lembrando que a visão primária, lógico, são para todos os crentes, mas para aqueles que ainda não se decidiram por Cristo, porque é praticamente um básico, né, de bibliologia, cristologia, soteriologia, quer dizer, doutrina da salvação, para aqueles que estão aprendendo, começando neste caminho. Tá bem? Hoje a lição de número 5, o céu é real. Nós vamos falar sobre um assunto que permeia a mente, né, do ser humano, pinta mais nos dias em que nós vivemos, onde a incredulidade, o racionalismo, né, o liberalismo, uma vasta gama de ensinamentos, de ideologias, tem tentado fazer com que as Sagradas Escrituras, o ensinamento delas, a vida cristã, né, a vida com Deus, ela diminua e até arrefeça. As pessoas tentam fazer com que seja mais um segmento, entendido como mais um segmento, uma ideia, um pensamento, mas nada que deva interferir na vida do homem. E não é isto, não que Deus queira interferir, mas Deus quer melhorar a vida do homem, Deus quer aperfeiçoar a vida do homem, Deus quer trazer o caminho da salvação para o homem, e com isso, obviamente, ele usou as Sagradas Escrituras para nos instruir no caminho em que devemos andar. E partindo deste princípio em que os seres humanos, os homens, eles tentam de todas as maneiras fazer com que os demais seres humanos eles percam o interesse por Deus, pelas coisas relacionadas a Deus, as Sagradas Escrituras, ou que pelo menos tratem como mais um livro, ou um livro qualquer, se faz de relevante importância, de importância máxima, que nós transmitimos a mensagem de Deus o mais claramente possível. Para quê? Para que o homem entenda, compreenda, pratique e aceite o Senhor Jesus Cristo. E hoje a realidade é falar sobre o céu como morada de Deus, o céu como morada do cristão salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, a criação do céu. Nós temos aqui do nosso lado, né, algumas, como estamos falando do céu, eu coloquei em nuvens, vamos dizer assim, aquilo que nós vamos falar nesta aula de hoje. Então é a lição de número 5, o céu é real. A leitura bíblica ela está sendo feita no Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então veja bem que nós temos a ideia aqui de que Cristo nos fala de um lugar que tem lugares, de um lugar que existem lugares para quê? Para um determinado grupo, uma determinada gama de pessoas habitem, morem neste lugar. Não será uma habitação em que o aluguel vai vencer ou que vai ter um tempo, o contrato vai vencer. Não, será uma morada eterna. E se não fosse assim, ele disse, não teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obviamente que neste lugar nós veremos que não é somente morada para os cristãos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas também é a morada de Deus. É a morada de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e de todos aqueles que são salvos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que eu devo guardar no coração é esta: o céu é a morada que Jesus Cristo preparou para os que creem nele. Então veja que há uma condição para ser um morador dos céus nesta lição. A condição é esta: acreditar nele, crer nele.
se eu não me engano, eu coloquei aqui a morada que Jesus preparou para os que creem no seu nome. Então, a primeira, vamos chamar de condição, é esta: eu preciso acreditar, né? Vivemos num período de incredulidade. Os homens têm se tornado mais incrédulos, mais ateus do que eram antigamente. E uma coisa impressionante é que até mesmo muitos que têm o nome de crente estão vivendo uma vida de descrença. Nem aqueles que têm o nome de crente, de salvo, pertencem a uma denominação, pertencem a uma igreja, mas estão perdendo algumas doutrinas, alguns ensinamentos vitais para um cristão, estão perdendo relevância na vida de muitos cristãos. É por isso que eu disse que nós estamos vivendo também o tempo de crentes incrédulos, pessoas que estão perdendo a fé, perdendo a crença em doutrinas, em ensinamentos fundamentais, relevantes, importantes para a minha e para a sua salvação. É onde nós precisamos tomar cuidado. Então nós vemos aqui, então, vamos chamar de primeira condição. O céu é uma morada que Jesus Cristo preparou para quem? Para os que creem no seu nome, para os que creem nele. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é acreditar. Eu preciso acreditar. E existem momentos em que esta crença ela deverá ser imbuída de fé. Por quê? Porque fugirá à razão. Muitas coisas que nós vemos, a Bíblia, por ser um livro espiritual, de ensinamento espiritual, principalmente, eu vou precisar de fé, da fé para chegar a uma determinada compreensão. Então, a primeira coisa, eu tenho que acreditar em quem? Em Cristo Jesus. Vamos dizer que é a chave para eu entrar nos céus, para eu morar nos céus pela eternidade, é primeiro crer em Cristo Jesus. Crer, aceitá-lo como meu Salvador e meu Senhor. Esta é a primeira lição que nós precisamos guardar no nosso coração. O céu é a morada que Jesus Cristo preparou para os que creem no seu nome. Você crê em Cristo Jesus? Você acredita em Cristo Jesus? Veja, na aula passada, se você olhar na outra lição, lição de número 4, você vai ver que nós estamos ali expondo alguns pontos interessantes a respeito de Cristo, de acreditar, de aceitar, de receber, de compreender e também de praticar. Então, a primeira pergunta que eu te faço é essa: você consegue acreditar em Jesus Cristo? Porque alguns têm-no como um grande profeta, outros têm-no como um mentiroso, outros têm-no como um grande homem que passou aqui nesta terra, mas não o reconhecem como Deus, não o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a primeira importante e mais importante pergunta é esta: você crê que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo morrer por mim e por você, e derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir, para nos perdoar e para nos salvar? Todo o andamento da lição depende desta lição em si, das 13 lições em si, elas são cristocêntricas, quer dizer, Cristo é o ponto central, é o cerne de todas as lições. Então, para eu entender todas elas, eu preciso primeiro entender, compreender Jesus Cristo. E a pergunta de hoje é esta: você crê em Cristo Jesus? Eu estou me lembrando do ato batismal, em que nós fazemos 3 perguntas ao candidato, ao batizando, e nos foi feita também, e uma delas é esta: você crê que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados? Uma das perguntas é esta. E nós precisamos estar prontos. Esta lição, discipulado, é para que neste momento, dentro do tanque batismal, eu possa responder sim, com convicção: eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Então nós fizemos um resumo, copiamos um resumo da lição aqui na lousa. Eu vou aqui, você acompanha aqui e eu vou aqui na lição. Então, através da Bíblia nós aprendemos, e nós vamos ver alguns nomes que nos ensinam que o céu é real, que nós podemos acreditar que o céu é real.
né? Nós vemos aqui alguns nomes em destaque. Jesus Cristo, Estevão, Paulo, João, descrevem o céu como um lugar real. E na Bíblia aprendemos várias verdades a respeito do céu. Então, estão aqui algumas verdades que nós aprendemos através da Bíblia. A segunda grande questão é: eu acredito na Bíblia, eu preciso acreditar que a Bíblia é infalível, é inerrante, é imutável e suficiente palavra de Deus para a minha vida. Eu preciso aprender isto. Eu preciso chegar a este conhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, inspiradas, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, tá bom? As Sagradas Escrituras são divinamente, toda a Escritura divinamente inspirada é apto para. Então, tem ali algumas coisas que a Bíblia, como palavra de Deus, Escrituras Sagradas inspiradas por Deus, ela está apta para nos ensinar. Então, eu preciso também aprender isto. Primeiro, eu preciso crer em Cristo. E segundo, eu preciso crer nas Sagradas Escrituras, tá bom? Para que eu chegue ao conhecimento de que o céu é real. Então, a primeira coisa que eu vejo, a verdade que eu tenho aqui é que Deus criou o céu. Obviamente, Deus é eterno e Ele criou os céus para a sua morada. Depois, que mais adiante, nós vamos falar. E no céu estão todos os seres celestiais criados e estavam os que foram derribados de lá, né? Agora as potestades estão aí, né, vagando pela terra, aqueles que foram derribados, alguns vão chamá-los disso, daquilo, mas não é o ponto agora da lição. Então a primeira coisa que nós temos é que o céu foi criado por Deus. É a sua habitação, é onde está o seu trono. B, o céu é o lar dos crentes. Veja, mas não somente dos crentes, mas dos crentes que creem verdadeiramente em Cristo Jesus e nas Sagradas Escrituras. Tá? Não basta ser somente crente. O apóstolo diz que é muito bom ser crente, e até o diabo é. Só que o diabo não obedece. Ele acredita, mas não obedece. Então existem muitas pessoas que creem em Deus, mas não obedecem a Deus. E assim está uma boa parte da chamada cristandade no mundo, né? Nós sabemos que o cristianismo ele se divide em duas alas, né? Nós temos o cristianismo evangélico, protestante, e temos o cristianismo católico. E destas duas vertentes do cristianismo, nós temos aí muitos que não creem, eles não obedecem a Deus, eles até acreditam que existe Deus, que existe o céu, que tem a Bíblia, mas simplesmente vivem a vida como se isso não fizesse nenhuma diferença no seu dia a dia. Tá bom? Então o céu é o lar eterno dos crentes que estão dentro dessas condições, biblicamente falando. A letra C, o céu é um lugar de perfeita alegria, adoração e serviço. Então, alegria porque aquilo que nos entristece, que tira a lágrima dos nossos olhos, no céu não vai existir, que está no livro do Apocalipse. Adoração porque nós não seremos preguiçosos, ninguém vai ficar no céu deitado em redes bebendo refrigerante gelado. Não, viveremos eternamente adorando a Deus, numa vida de adoração, numa eternidade de adoração a Deus. Então, mas essa adoração, ela também é perfeita porque nós fomos transformados. E na adoração ele fala também em lugar de serviço. Agora eu volto novamente à questão da ociosidade. Ninguém vai para o céu para ficar parado, tá bom? Lá ninguém vai ficar parado, todo mundo vai adorar a Deus, todo mundo vai servir ao Senhor, todo mundo viverá uma vida de alegria. E B, nossos corpos serão transformados para habitarmos no céu. Obviamente, a Bíblia me ensina que a carne e o sangue não têm lugar no céu. Então, este corpo ele vai precisar ser transformado, seja no arrebatamento, seja na ressurreição dos santos, a primeira ressurreição, este corpo será transformado. Como transformado, nós receberemos um corpo glorioso igual ao de Cristo, que limita esta carne, não limitará o corpo, o novo corpo, a transformação, quando o corrupto ou corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando o que é mortal se revestir da imortalidade. Tá bem?
Então, é um assunto, você, irmão, amigo que acompanha esta aula, se quiser dar uma olhada nos outros vídeos, você vai ter contato com essas matérias também, tá bom? A questão da transformação dos santos, da transformação da igreja, da transformação do povo de Deus para habitar no céu, tá bem? Porque o céu não entra carne e não entra sangue, mas nós seremos transformados, como está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, do versículo 13 em diante. Paulo vai ensinar para nós não nos desesperarmos diante da morte. Porém, porque se cremos que com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. E ele nos ensina ali, se você puder ler, você vai ter um entendimento um pouco melhor a questão da transformação. Tá bem? Então, nós tivemos aqui um resumo da lição que nós estamos vendo, que nós veremos aqui na totalidade. Então, a primeira coisa, o céu é a morada que Jesus Cristo preparou para aqueles que creem no seu nome. Tá bem? Desculpe olhar para trás, aqui eu também não gravei, eu não tenho um espelho aqui para olhar. A segunda lição que nós aprendemos é que, por meio do testemunho de Jesus Cristo, de Paulo e de João, aprendemos que o céu é um lugar real. Veja, que não são, que não é qualquer testemunho. Veja que são testemunhos de peso. Bom, Cristo, propriamente dito, ele veio do céu. Então, o Cristo disse, não pode voltar a não ser aquele que veio. E o único que veio, se fez carne e habitou entre nós, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, ninguém melhor do que ele para falar do céu, que é a sua morada. Ele volta na sua ressurreição, quando ele é assunto aos céus, ele retorna ao seu lugar de glória, ao seu trono de Deus Filho, né, no lugar que é a sua habitação, e está em nós. Mas, irmão Maurício, Jesus Cristo não habita em nós? Sim, em espírito. Eu e o Pai faremos morada nele em espírito. Então, hoje, o Espírito Santo está em nós, vive em nós, nós o recebemos no momento em que verdadeiramente entregamos, aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, ou Ele nos aceita como seus filhos, nos remindo de todos os nossos pecados. A partir desse momento passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Com isso, o Pai e o Filho também habitam em nós através do Espírito Santo. Tá bem? Mas ninguém melhor para dar o testemunho do céu do que o Senhor Jesus Cristo, que veio dos céus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estevão, no momento do seu apedrejamento, ele vê o Filho do Homem à destra de Deus Pai. Então veja que ele vê o céu, ele não vê todo, mas ele vê o céu, ele vê um determinado momento do céu. Tá bem? Paulo diz que chegou até, ele diz que conhece um homem, obviamente, na sua humildade, e há um consenso de que Paulo está falando de si mesmo. Ele diz assim, eu conheço um homem, se na carne não sei, no espírito não sei, que chegou até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis ao homem. Quer dizer, ele ouviu, mas não pôde contar, porque eram, vamos dizer assim, não estava para ser revelado aos homens. Então Paulo vai ao terceiro céu, é um outro testemunho bastante crível, bastante aceitável, é uma testemunha que não traz nenhum tipo de dúvida em ouvi-lo e aceitar o testemunho dele a respeito do céu. Então, opiniões erradas a respeito do céu, nós já vimos aqui que alguns dizem que é uma ilusão, que é uma criação dos cristãos para um desencargo de consciência, porque faz as coisas erradas e isso, aquilo. Existem tentativas, suposições a respeito do céu, tá bem? E todas elas, obviamente, vêm para, como eu disse, diminuir a credibilidade, diminuir também a aceitação e a procura daqueles que se interessam pela salvação de suas almas. Porém, nós vemos no ponto de número 1 aqui os ensinos da Bíblia acerca do céu. Obviamente, porque a Bíblia, como eu disse, você precisa crer em Cristo e precisa acreditar na palavra de Deus. Então, obviamente, que o nosso livro para o ensino, todos os ensinos que nós temos aqui, será a Bíblia. Tá bem? Nós temos vários livros, porém, a Bíblia
como eu disse, infalível, inerrante, imutável e suficiente e inspirada a palavra de Deus. Ela é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro mestre para o ensinamento daquilo que nós pretendemos passar a vocês. Tá bom? Então, os ensinos da Bíblia, como nós já dissemos, Jesus Cristo é o único que tem autoridade para afirmar que o céu existe ou não, porque ele veio do céu, ele é do céu, ele veio ao céu, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Obviamente, retornando ao céu, ele volta depois do arrebatamento. Ele vai falar em João 6,38 que ele é o pão da vida, 6,51, pão que veio do céu. Então nós vamos ver que Jesus Cristo ele vem do céu, o verbo se faz carne e habita entre nós. O próprio Deus, nós vemos aí, eu ia usar dois termos difíceis, né? A imanência e a transcendência de Deus. Então ele pode, porque ele é tanto transcendente como imanente, né? Como transcendente, ele está no céu, nós não podemos alcançá-lo, mas na imanência ele vem até nós e ele se faz carne e habita entre nós. 2, a letra B, Paulo de Tarso era um judeu inimigo dos cristãos que se converteu alguns anos após a ressurreição de Jesus Cristo. Como eu disse, Paulo também é um homem que vai falar muito em todas as suas 13 epístolas, as 13 cartas que ele escreveu a respeito do céu. Tá? Principalmente essa questão dele ir ao terceiro céu, para ir até ao terceiro céu. Então aqui alguns colocam divisões e nós não temos para isso, mas Paulo ele relata a questão do céu. João, o apóstolo, obviamente, você vai ter no livro do Apocalipse, ele preso na ilha de Patmos, ele vai ter revelações no livro de Apocalipse, ou das revelações de Deus. Você vai ver que Deus revelou muitas coisas, e ele vai ver o céu, ele vai até o céu, ele está com Cristo. Então, nós vamos ver, se você tiver interesse, você olhando o livro do Apocalipse, não se assuste, tá? É um livro lindo, é um livro maravilhoso, os ensinamentos são especiais para a nossa vida, tanto passado, quanto presente, quanto futuro. É um ensinamento muito bom para cada um de nós. E João, ele vai falar que ele foi e que ele viu e que ele teve visões de tronos, ele viu Cristo glorificado, ele viu os castiçais, ele viu as 7 igrejas, foi transmitido a ele. Então são testemunhos verídicos e também de um peso impressionante para nós a questão da realidade dos céus. Está bem descobrindo a verdade e esses vem para derrubar as opiniões erradas acerca do céu, vem para desfazer toda esta má ideia que vem único e tão somente para confundir os novos ou os neófitos ou aqueles que querem conhecer a Cristo como seu Salvador. 2, compreendendo a verdade. Então nós temos aqui, ele vai dizer, por meio do testemunho de Jesus, de Paulo e de João, aprendemos que o céu é um lugar real. Agora você vai compreender 6 verdades a respeito do céu. A primeira é que ele foi criado por Deus. Nós já falamos alguma coisa sobre isso aqui neste resumo. Então, o segundo é que o céu é um lugar de bem-aventuranças para os crentes. João capítulo 14, versículo 2. Foi como nós dissemos aqui, o lugar é um lugar perfeito. É um lugar perfeito. E quando ele diz aqui de bem-aventurança, ele fala de muita felicidade, tá? Que extrapola o limite da felicidade. Você que já foi muito feliz, já ficou muito feliz, muito alegre, pois bem, o céu excede a este tipo de alegria, a compreensão humana que nós temos a respeito de alegria e felicidade. Então a segunda verdade é que o céu é um lugar de bem-aventurança para os crentes. O que é um lugar de bem-aventurança? Como eu disse no início, tudo aquilo que nos traz constrangimento, tristeza, tudo aquilo que nos traz preocupações, ansiedades, nada disto existirá neste lugar de delícias, tá bom? Existem hinos, o hino de número 202 da harpa cristã, eu gosto muito, até em casa eu gosto de cantar. Alguns dizem que é hino de velório. Não, mas ali me faz lembrar de que tudo que me faz chorar aqui, lá não vai existir. Tudo aquilo que me preocupa,
que me causa ansiedades, que me deixa triste, lá não vai. Porque, então, a segunda verdade é um lugar de delícias, porque tudo aquilo que hoje, aqui no plano terrenal, terrestre, na nossa vida, aqui na Terra, lá não vai existir. Tá bem? Então, é um lugar de bem-aventuranças, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. A terceira verdade está aqui, que é o lugar de alegria e adoração a Deus. De acordo com a Bíblia, no céu não haverá qualquer tipo de tristeza. Eu acabei de expor isso. Tá bem? Então, eu só estou eu mesmo corroborando com aquilo que eu já falei. Então, vejam bem, é um lugar de alegria e adoração a Deus. Nós não adoraremos santos, porque quando eu chegar no céu eu quero ver João, eu quero ver meu amigo. Quando eu chegar no céu eu quero ver Jesus, eu quero ver o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Paulo, dá um tempinho aí, Paulo, dá um tempinho aí, Pedro, que eu vou passar algumas partes do milênio, da eternidade, somente olhando e adorando a Deus. Existem muitas poesias, né? Tem aí a licença poética, alguns dizem que quando chegar no céu, eu quero ver esse, eu quero ver aquele, eu quero ver... Não, o lugar vai ser de adoração a Deus. Tá bem? Este sentimento nosso pequeno, tacanho, mesquinho, não vai existir. Lá nós viveremos a eternidade para adorar a Deus, todos, desde o primeiro até o último homem que fizer parte, né, que estiver escrito no livro da vida. Tá bom? Terceira verdade, a quarta verdade: no céu receberemos um corpo perfeito e imortal. Tá bem? E é a questão daquela transformação. Por quê? Porque isto está totalmente corrompido pelo pecado e não pode entrar. Mas, irmão Maurício, nós não fomos perdoados do pecado? Sim, mas continuamos pecando, continuamos pecadores. Pecamos de todas as maneiras, de todas as formas. É lógico que nós procuramos evitar, é lógico que nós fazemos de tudo para não cometer delitos, mas hora ou outra vai acontecer. Então isso é corruptível, é carne, e ela precisa ser transformada para habitar no céu. Então veja, no céu receberemos um corpo perfeito e imortal. Esta fala da transformação do corpo. Tá bom? Perfeito e imortal. Porque isso aqui tem que morrer. Tem que morrer, a não ser os que forem arrebatados. Porque a ordem de Deus é: o que veio do pó, volte ao pó, torne ao pó. E é o que acontece conosco quando nós vamos à campa fria. Tá bem? Porém, até nós, os que descemos à campa fria, nós descemos na esperança de que ressuscitaremos com Cristo na primeira ressurreição. Até os que nós que passamos por este momento triste, que é a separação do corpo e da alma, e o pó tem que tornar ao pó, tem que voltar ao pó, nós vamos na esperança. Qual esperança? De que se morrermos com ele também ressuscitaremos. E ressuscitaremos num corpo glorioso, perfeito, e que a morte não terá mais nenhum tipo de poder sobre ele. Tá bom? A quinta verdade: o céu é uma santa e perfeita habitação. Por que é santo? Porque a única coisa que vai entrar lá, que continha pecado, éramos nós, e nós seremos transformados. Obviamente, todo o nosso corpo será transformado e teremos um corpo glorioso igual ao de Cristo. Teremos o estado de perfeição. Tá? Se você for lá em Efésios do capítulo 4, você vai ver que os dons ministeriais são dados para o aperfeiçoamento dos santos. Qual aperfeiçoamento? Até que eu chegue à estatura. Qual estatura é essa? É varão perfeito, a varonilidade, a perfeição de Cristo. Eu terei um corpo glorioso igual ao de Cristo, você também terá. Então vai ser um lugar santo e perfeito habitação. Por quê? Porque lá só habitará a perfeição, só estarão lá aqueles que forem transformados. E, obviamente, o céu é perfeito agora. Aquilo que tentou corromper o céu foi expulso de lá há milhares de anos.
e está por aí tentando impedir que você chegue a este lugar de perfeição que é o céu, aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador. A sexta e última verdade na lição é que o céu é um lugar onde os crentes servirão eternamente a Jesus. Não estaremos ociosos. Eu falei também sobre isso aqui. Existem pessoas que acham que vai chegar lá no céu e vai ficar trocando ideia com João, com Paulo, com Pedro, com Tiago, vai ficar trocando ideia com Maria, vai ficar trocando ideia com Isabel, trocando ideia, sei lá, com a mãe, com o pai que foi para o céu. Não, vai ser um lugar de serviço. Qual é o serviço? Adoraremos a Deus constantemente, pela eternidade, louvaremos a Deus para todo sempre. Não tenha na sua mente que isso, não, então vai ser uma vida enfadonha. Não. Eu vou te garantir uma coisa, é melhor do que a agitação do inferno, é muito melhor. Tá bom? Lá vai ter choro, ranger de dentes, o bicho nunca morre, o fogo não se apaga, então vai ser bem melhor, tá bem? Então o céu não é um lugar enfadonho, tá? Você vai estar constantemente na presença daquele que era, que é e que será eternamente Deus. É um Deus perfeito, eterno, desde o princípio, tá bom? Aplicando esta verdade, ele conta a história aqui, é o que eu acabei de dizer também. O escritor fala de uma senhora que não acreditava na existência do céu, mas ela chega no pastor e pergunta qual é o caminho para o inferno. O pastor disse, eu não sei. Obviamente que aqueles que estão no caminho de Cristo, eles não sabem qual é o caminho do inferno. Ora, eu sei que está escrito que o caminho do inferno é para baixo. Eu sei que o caminho que vai para o inferno é largo, a porta é larga. Mas como que faz? Aí o pastor respondeu para ela, eu te garanto uma coisa, se a senhora continuar seguindo o seu próprio caminho, facilmente vai chegar lá. Lá onde? No inferno. Por quê? Veja, nós temos duas lições importantes aqui para concluir essa aula de hoje. A primeira coisa aqui está baseada na ilustração desta senhora. Ela quer saber qual é o caminho do inferno. Ora, o seu interlocutor diz que não sabe, mas se ela continuasse seguindo e fazendo o que ela estava fazendo, com certeza ela chegaria neste lugar, que é o inferno. Ora, então vejam bem, nós temos aí, no capítulo 7 de Mateus, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho largo e o caminho apertado. Nós temos a porta estreita e a porta também larga. Tanto o caminho largo quanto a porta larga conduzem ao quê? À perdição. E o evangelista ele diz que são muitos os que se acertam com ele. Por quê? Porque é um caminho de facilidades, de libertinagem. É um caminho que o homem pode fazer o que ele quer. Porém, o provecista ele diz assim, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o fim deles são caminhos para a morte. Que morte é essa que ele está falando? É a segunda morte. A segunda morte é quando o homem, a primeira morte, o corpo é separado, o pó volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu. Qual é a segunda morte? É quando o homem será separado eternamente de Deus. E ele vai ser lançado aonde? Nas trevas exteriores. Como eu disse para você, o lugar vai ser agitadíssimo. Agitadíssimo. Porém, veja bem, qual é o caminho que leva para o céu? Jesus Cristo, para começar, ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 14 de João. Mas Jesus Cristo não é só o caminho. Jesus Cristo é a porta. Para eu entrar em qualquer lugar, se não for um ambiente à reveria, se eu tiver que entrar em qualquer lugar, eu tenho que passar por uma porta. Ora, e esta porta quem é? Jesus Cristo, no capítulo 10 de João, ele diz, no versículo de número 9, ele vai expor esta ideia, ele diz assim, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então veja que não é uma porta que vai te prender, entrará e sairá e achará pastagem. Porém, veja, Jesus Cristo não é só o caminho, mas Jesus também é a porta para que eu possa entrar neste lugar de descanso. Ele é a porta, ele é o caminho e ele é a salvação. Então Jesus é o caminho que conduz os homens ao céu.
E eu gostaria de perguntar para você neste momento, você não gostaria de entrar por este caminho, de andar por este caminho e de passar por esta porta? Veja, que o caminho vem depois da porta. Não tem como eu andar em Cristo se eu não passar por Ele. Não tem como eu entrar num cômodo da minha casa se eu não passar pela porta. Ora, então eu preciso primeiro passar pela porta. Quem é a porta? Jesus. E depois eu vou trilhar este caminho estreito que é Jesus Cristo. E para chegar numa porta estreita que é a entrada do céu. E eu te perguntaria, você não está disposto, você não gostaria de deixar o caminho largo, a porta larga, e entrar e passar por Cristo e salvar-se? Ele diz salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, tudo aquilo que você necessita para a sua sobrevivência, tudo aquilo que você precisa para ter uma vida verdadeira aqui na terra, passando por Cristo Jesus. E seguindo este caminho que é Cristo Jesus, até o dia em que nós passarmos pelas portas eternas e entrarmos e sermos recebidos no céu. É interessante que na porta, quem vai estar lá para nos receber? Jesus. Não é Pedro. Pedro não tem chaves. Pedro não tem nada. Não é Pedro quem vai abrir as portas do céu para nós. A porta é Jesus. Quem vai estar nos esperando para sermos recebidos no céu? Ora, o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, o Senhor Deus Espírito Santo. E eu gostaria de refazer, de fazer novamente a pergunta a você. Você não gostaria de passar pela porta que é Cristo e andar pelo caminho que é Cristo, até que um dia, como diz o hino, até que um dia receba no céu a morada que me dá Deus, aí a eternidade, o céu. Se você quiser, você pode recebê-lo como seu Salvador. Mas eu não tenho que estar na igreja, irmão Maurício, eu não preciso estar na sua frente, não. Ajoelhe-se onde você está, confesse seus pecados a Cristo, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica, vá servir a Deus, mude, deixe Ele transformar a tua vida, e daqui uns dias nós nos encontraremos no céu, porque o céu é real. Amém? E que se você quiser, você pode aceitar como seu único e suficiente Salvador. Não é uma imposição, não é uma... Mas se você sentir no seu coração que você possa recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma nova oportunidade em Cristo Jesus para novamente falarmos do caminho para o céu. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?